Olá, eu me chamo Tairo Fonseca Rodrigues, sou acadêmico do curso de Direito, primeiro semestre da Unibalsas. Hoje estarei fazendo a introdução de um trabalho acadêmico da matéria de Direito Civil, parte geral, do professor Abson. O nosso tema abordado desse trabalho são os efeitos da falência na capacidade do empresário. Tá? A gente entende que é um contexto muito complexo a falência, no que tange ao impacto na vida do empresário e na dinâmica da economia. Então, ela é regulamentada pela Lei 11.101 de 2005, e onde esse processo ele não se limita a um mero procedimento de liquidação dos ativos para os pagamentos dos credores. Ela acarreta uma série de consequências jurídicas que vão afetar profundamente o empresário, os administradores e a sociedade empresária, alterando o seu status jurídico e a aptidão para a prática de atos da vida civil e empresarial. Então, nossa introdução, ela aborda a análise dos efeitos da falência, tá? E principalmente focando 3 pontos. O primeiro é contextualizar o Instituto da Falência no ordenamento jurídico brasileiro com base na Lei 11.101 de 2005. Segundo item, detalhar as principais restrições ao falido, especialmente o que tange a administração de seus bens ao exercício da atividade empresarial. E o terceiro é examinar a duração dessas limitações, abordando os mecanismos de extinções das obrigações e a reabilitação do empresário falido. Boa tarde, meu nome é Patrícia e eu vou falar um pouco sobre os conceitos de falência e declaração de falência. O conceito de falência é um procedimento judicial pelo qual o empresário ou sociedade empresarial tem seus bens arrecadados, avaliados e vendidos para pagar os seus credores. E com isso, o empresário encerra suas atividades empresariais e não pode mais exercer de momento algum. Esse conceito está de acordo com a Lei 11.101/2005. O conceito de declaração de falência é uma sentença judicial pela qual o juiz reconhece o estado de insolvência do empresário ou sociedade empresarial e, de acordo com a documentação que o empresário apresenta para o juiz e com as provas, o juiz consegue fazer a sentença judicial, ou seja, chamada declaração judicial, onde ele dá a sentença de falência do empresário. Oi, gente. Hoje eu irei falar sobre restrições impostas ao falido. Esse assunto ele é um assunto muito importante, pois a falência não afeta somente a empresa, mas também a vida do empresário. Vocês sabiam disso? A primeira consequência é que o empresário perde total direito dos seus bens. Sim, ele continua sendo dono, só que ele não pode mais administrar nada. Então, quem passa a cuidar disso é o administrador judicial para proteger os credores. Outra coisa importante: o empresário não pode doar, não pode vender e muito menos mexer nos seus bens, porque senão não tem validade jurídica. Ele também tem que apresentar muitas documentações previstas no artigo 104 da Lei 11.101. Todas as documentações possíveis que vocês imaginar. E tem também, gente, uma restrição bem pesada. Ele não pode exercer nenhum tipo de atividade empresarial, porque entende-se que aquela pessoa naquele momento não tem condição de gerir um negócio de forma adequada. Ou seja, ele não pode abrir empresa, não pode participar de administração de outra empresa. Só que, gente, tem um porém. A vida pessoal dele continua, tá? Ele pode votar, pode fazer as coisas do dia a dia que ele fazia. E a vida pessoal não acontece nada. Resumindo, gente, essas regras existem para organizar a falência, proteger os credores e manter segurança no mercado. Espero que vocês tenham entendido e muito obrigada. Olá, eu sou a Maria da Guia, aluna do curso de Direito, turma 2, e nós estamos aqui para resumir falando sobre a falência, os efeitos e as restrições da falência
de uma empresa, né? Os efeitos da falência, de início, deve-se fazer uma declaração, né? Uma declaração de falência. Toda a base dessa declaração está na Lei 11.101/2005 e tem algumas proibições, algumas restrições. Uma das restrições que a empresa, o dono da empresa, não pode exercer função nenhuma na empresa, nem criar outra empresa. Então, a pessoa fica incapacitada de realizar qualquer função administrativa na empresa. E o que é que visa, né, essa lei, essa restrição toda? Visa salvaguardar os credores, né? Os credores precisam receber o que foi investido nessa empresa. E também a integridade dos negócios, né, do ambiente dos negócios. Tem a lei LRF, que é a Lei de Recuperação de Empresa e Falência. Ela também tem, né, critérios que estabelecem limites, né? Até quando? Até realizar o pagamento de todas as dívidas aos credores num prazo de 3 anos. E a duração dessa limitação? A duração até que seja pago, como já foi dito, até que seja pago aos credores, né? E esse ordenamento jurídico, né, ele busca equilibrar essa relação do comércio, né, com a empresa, valorizar a iniciativa privada e buscar, ao mesmo tempo, reinserção produtiva do indivíduo no mercado de trabalho, na economia. Então, essa lei não é para acabar com a empresa definitivamente. Assim que ela for restabelecida todas as dívidas, então esse empresário pode novamente voltar a fazer parte do mercado de trabalho. Aí acaba o efeito aí da falência. Aí. Olá, eu me chamo Divino Marcos Soares de Souza, sou acadêmico do curso de Direito e vou estar falando sobre a duração das limitações e extinção das obrigações do falido. Qual a ideia central? Que essas restrições impostas ao falido, como a proibição de exercer atividade empresarial, que ela não é permanente. A Lei 11.111 de 2005, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela define quando essas limitações terminam. No artigo 158, a inabilitação ela cessa quando as obrigações do falido são extintas, o que ocorre em uma das quatro hipóteses, né? Que seria a primeira, o pagamento de todos os créditos com juros e custas. A segunda é o decurso de 3 anos, contando com a decretação da falência. A terceira seria a realização do ativo e distribuição do produto aos credores. E a quarta, o encerramento da falência por sentença transitada em julgado. O artigo 161, ele menciona que após a extinção das obrigações, o falido ele pode judicialmente solicitar a sua reabilitação, podendo recuperar a sua capacidade para constituir empresas e participar de administração. Qual é a parte importante, né? É que antes da inabilitação podia durar indefinitivamente, né? Uma espécie de morte civil do empresário. E hoje, mesmo que sem bens suficientes, o falido pode ser reabilitado após 3 anos, né? Desde que não tenha sido condenado por crime falimentar.